Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Quero dar as boas-vindas a você em mais esse episódio de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Sextou, e nós vamos bater um papo aqui sobre vida na caserna, sobre vida militar, sobre vida castrense, sobre vida nos quartéis das Forças Armadas e das Forças Auxiliares de todo o nosso Brasil. Nos últimos dias, eu tenho recebido diversas denúncias, diversos relatos de problemas envolvendo aquilo que a gente sempre vem falando aqui, né? Excessos, rigores excessivos, abusos de autoridades, coisas que não deveriam existir na vida militar, porque hierarquia e disciplina são princípios basilares que norteiam a vida militar, a vida castrense, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Auxiliares. Mas, quando se perpassa os limites legais, aí não tem nada a ver com hierarquia e disciplina, aí a autoridade coatora já submete o outro aos excessos e aos rigores dos quais eles não têm autoridade para fazê-lo, inclusive realizando atos que vão aí às vias do crime, né? Então, a gente recebeu notícia aí de policial cerceando a graduado direito à saúde, direito a ser cuidado, né? Quando, na verdade, se as polícias cuidam da sociedade, né? Os policiais cuidam da sociedade, por que na hora que ele precisa de um cuidado, ele vai ser negligenciado naquele cuidado porque uma autoridade quer? Então, isso vem retaliação, vem uma série de coisas. E também no Corpo de Bombeiros Militares, né, do nosso estado, nos outros estados, a gente vez por outra vê vídeo aí que é de estarrecer. E nas Forças Armadas nem se fala, Marinha, Exército, Aeronáutica, são casas onde, corriqueiramente, esses abusos se perpetuam e isso precisa ser cessado, né? Porque a vida militar não é sinônimo de lugar para se ter tortura, de lugar para se sofrer as agruras de gente perversa e má. Então, eu fiquei pensando, né? Tem uma semana que eu estou pensando aqui sobre as questões que levam as forças militares a esse mar de terror, né? Por que estão acontecendo tantos casos? Isso acontece desde sempre, mas com a tecnologia, com o avanço do tecnológico, né? Com as informações chegando em tempo real, a gente consegue ter acesso a muita coisa que não se tinha, treinamentos são filmados. Imagine você se lá na AMAN, nos idos de 90, quando o cadete Lapoente foi torturado e morto naquela covardia e a Academia Militar das Agulhas Negras queriam dar aquilo como se fosse uma coisa natural, alegaram meningite, né? Tem um episódio aqui da mãe dele, a dona Carmen, que hoje está com mais de 80 anos, né? Está aí lutando por justiça ainda, porque o senso de justiça da gente nunca acaba. Se tivesse alguém filmado alguma coisa, né? Seria muito mais fácil acontecer. No entanto, se quer tirar os celulares de dentro das Forças Armadas, de dentro dos lugares. Por quê? Porque eles querem fazer as coisas e ficar ali nas escondidas e continuar essa perpetuação. Então, eu estive pensando essa semana sobre os problemas. Por que esses problemas acontecem e como mudar isso? Qual a raiz do problema? Onde está a metástase do câncer? E aí eu cheguei a uma conclusão. Essa conclusão é de que o problema está na formação dos oficiais. Por quê? Eles são submetidos a torturas, né? Aqueles que passam daquilo ali vão ficar com traumas muitas vezes irreversíveis e eles vão se tornar pessoas não empáticas, pessoas que não têm simpatia pelo outro semelhante, não têm empatia e se tornam homens perversos. Então, isso precisa realmente mudar. Então, eu vou ler aqui uma notícia, né, de 2023. Ex-alunos denunciam abusos físicos e psicológicos e perseguição durante curso para a escola naval. Ao menos 2 vítimas desistiram de seguir a carreira e já registraram um boletim de ocorrência contra a instituição. O caso está sendo investigado na 4ª Delegacia de Polícia, Praça da República. Ex-alunos do curso de preparação para a Escola Naval, no centro do Rio de Janeiro, denunciaram torturas e perseguição durante a primeira semana do curso. Os relatos incluem desde sessões de exercícios físicos extenuantes até receber menos comida por conta do peso.
A gente não está falando aqui de coisa natural, de exercício normal, não. A gente está falando de um excesso que pode levar à morte. Que, inclusive, já morreram gente na academia do Corpo de Bombeiros, na Escola Naval e em outros tantos lugares, né? Recentemente, no Colégio Naval, o aluno 1097, Melo Júnior, do ano de 2025, deu cabo da sua própria vida e o que ele alegou ali deixa claro um contexto extenuante, era só um adolescente de 16 anos, um contexto extenuante de falta de fome, ou seja, de excesso de fome, falta de comida, falta de descanso, de sono, enfim, levou ele a um exaurimento que ele não viu outra saída senão desistir da própria vida. Então, um jovem de 20 anos contou que um dos instrutores prometeu que o faria desistir do curso, e cumpriu a promessa, pelo jeito, né? Ele falava declaradamente, ele me chamava às vezes sozinho e ele ficava falando, eu tenho aval para fazer o que for necessário. Eu vou te tirar daqui nem que me custe a minha carreira, relatou o jovem que se formou no Colégio Naval em 2019 e fez todo o processo seletivo. Ele acabou desistindo depois de diversos abusos. Um exame de corpo de delito constatou escoriações em várias partes do corpo. A gente não tá brincando, gente. Isso aqui é uma notícia, tá? É uma notícia no jornal, tô lendo a notícia aqui. Eu sofri diversos tipos de tortura. Tinha que fazer mais cangurus que todo mundo. Era obrigado a ficar horas e horas na posição de canguru. Fui submetido a uma carga de exercício físico absurda, muito mais que os demais. Fora que eu fui chamado de marginal, de bandido, de delinquente, contou. Outro aluno ouvido afirma que desistiu da carreira militar. Desisti e eu nunca mais boto uma farda. O cidadão deposita sua confiança nesses homens e mulheres. Vou entrar lá e ver que toda teoria, tudo que é divulgado, não é uma realidade. Para todos, isso é bem difícil, disse. Eu espero que daqui para frente as pessoas coloquem a mão na consciência e comecem a agir de forma a tratar os outros com humanidade. O caso é investigado pela 4ª DP, Praça da República. Serão ouvidos e serão... que os envolvidos... afirmou que a Polícia Civil afirmou que os envolvidos serão ouvidos e que o relatório médico de atendimento de um dos alunos foi solicitado à Escola Naval. Mesa fit. Um outro aluno relatou que sofreu abusos de superiores por conta do peso. Eu me sentava numa mesa específica para pessoas que eram mais pesadas. Eles chamavam de mesa fit. Eu era obrigado sempre a beber 2 litros de água antes de todas as refeições e eu comia menos que os demais, contou. O aluno teve traumas psicológicos por causa desses abusos. Eu saí com a pressão alta, né? E com algumas alterações de saúde verificadas em exame de sangue e outros exames. E eu vou fazer um acompanhamento psicológico, disse o ex-aluno. Para a advogada Andréa Rodrigues, o sonho de seu filho e de outros jovens acabou por conta da maldade de supostos comandantes. Os nossos filhos saíram de casa com todo aporte educacional, com ética, com respeito ao próximo, e verificar a situação a qual esses meninos chegaram em casa, com o tratamento que receberam nessa suposta adaptação, foi desumano demais. É muito difícil você ter a consciência de que seu filho foi torturado, avaliou ela. Você vê, é uma advogada que está falando, a mãe de um aspirante torturado, né? Oriundo do Colégio Naval e que, chegando na Escola Naval, na adaptação, foi torturado. A Escola Naval da Marinha informou que a preparação física serve para que os candidatos e aspirantes estejam aptos a cursar o primeiro ano e negou que haja diferença de tratamentos com eles. A Marinha sempre vai alegar que ela está falando a verdade. Mas, como eu digo, a verdade é implacável. Eu já trouxe inúmeras pessoas aqui que narram as mesmas coisas. Será que todas essas pessoas estão montando um complô contra a Marinha? Ou todo mundo passa por isso, por essas desgraças, mas não tem coragem de falar? Eu sou alguém que sofreu tortura dentro e estou sofrendo fora hoje. Estou sofrendo fora num contexto extremamente complicado e que eu não vou falar detalhes hoje, eu vou falar a posteriori. Mas a Marinha tem um viés torturador, sim. Viés grave torturador. Inclusive, eu lancei esses dias o símbolo do presídio da Marinha, que é onde ficam lá os presos acautelados, tanto de prisão administrativa quanto de prisão criminal. Os militares da Marinha ficam lá. É o lugar para onde queriam me levar quando eu fui preso no âmbito do 1º Distrito Naval. Só não fui porque a prisão não prosperou, né? Então, assim, foi-me concedida liberdade provisória. E aí, o que acontece? No símbolo, né, na heráldica do presídio da Marinha, tem lá a falce, né, que é o símbolo do fascismo,
E ninguém se dá conta disso. Esses dias eu falei sobre isso e eu tô pedindo ao poder público que se manifeste sobre isso. Mas é um símbolo fascista, tá dentro da heráldica do presídio da Marinha. Então, assim, a gente não pode se calar sobre essas coisas, entendeu? A gente não pode ficar silente, a gente não pode se omitir, a gente não pode permitir, né, que essas coisas aconteçam. Então, tem lá uma face que é o símbolo fascista e é o símbolo que está lá dentro da heráldica, do emblema, do brasão do presídio da Marinha. Então, a entidade diz também que o processo garante comprometimento com a saúde adequada, qualificação de futuros oficiais e que os exercícios físicos são sempre acompanhados por uma UTI móvel, por uma equipe multidisciplinar com militares que são médicos, enfermeiros, terapeutas e psicólogos. A Marinha afirmou ainda que não tolera qualquer prática que atente contra a dignidade e integridade de seu pessoal. Mentira, 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 mentira. Inclusive, a Marinha hoje está me perseguindo numa prática inconcebível no Estado Democrático de Direito, que é o lawfare, usando o instrumento e o aparato judicial contra mim, e detalhes disso eu vou dar posteriori. Mas a Marinha mente, né? O representante que falou aqui à época, o porta-voz, o comandante da escola naval, seja lá quem tenha sido, mentiu, porque está dizendo que esses dois garotos aqui estão mentindo quando, na verdade, estão pervertendo o direito e a verdade. Acontece torturas, esses meninos foram torturados e isso precisa cessar, né? E aí eu vou partir aqui para um outro contexto. Né? Vou partir para um outro contexto. Falando de uma outra força e de um outro caso, só para vocês verem que o problema está na formação dos oficiais. Então, Colégio Naval, Escola Naval, Centro de Formação de Oficiais, do Bombeiro Militar, da Polícia Militar, das Polícias Militares e Bombeiros Militares de todo o nosso Brasil. Vou trazer um outro caso aqui, recente também. Outra notícia de 2022, 13/3/2022. Por que a gente está ressuscitando essas matérias? Porque isso precisa ser falado, porque cai no esquecimento. Quantos alunos cadetes tem lá no centro de formação dos bombeiros ali? Acho que fica aqui no Brasil, né? Não sei o bairro que é correto, mas está aqui, né? Cadete do Corpo de Bombeiros do Rio morre após exercício no Parque Estadual da Pedra Branca. Morre em exercício. O que aconteceu lá? Foi morte natural? Foi uma coisa que deu um infarto nele, um garoto jovem, com saúde, que faz uma série de exames para entrar? Gabriel Lourenço da Silva Cordeiro, de 24 anos, passou mal durante uma caminhada no Parque Estadual da Pedra Branca na última segunda-feira. Ele chegou a ser internado e entubado, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros abriu uma sindicância para investigar o caso. E aí eu sempre digo, esses IPMs e essas sindicâncias sempre convergem para onde o comandante determina. Não, a menos que tenha ali um advogado combativo, e mesmo assim é difícil porque eles cerceiam o advogado de determinadas ações, né? Eles vivem numa ditadura interna, as Forças Armadas vivem essa ditadura, é importante que se diga isso. E tudo para que as coisas sejam acobertadas e não venham à tona. O cadete do Corpo de Bombeiros, Gabriel Lourenço da Silva Cordeiro, de 24 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 16, após passar mal durante uma caminhada no Parque Estadual da Pedra Branca. Na última segunda-feira, 14, uma sindicância foi aberta para investigar o caso. Segundo a corporação, Gabriel recebeu os primeiros socorros e foi levado de helicóptero ao Hospital Aristarco Pessoa, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Ele chegou a ser entubado e transferido para outro hospital, mas não resistiu. Em nota, a corporação informou que o jovem evoluiu para um quadro grave de insuficiência hepática e chegou a ser transferido para o Hospital São Francisco da Penitência, na Tijuca, para tentar um transplante, mas veio a óbito na madrugada dessa quarta-feira. Um amigo da família de Gabriel disse que os cadetes foram submetidos aos maus tratos
e que não podiam comer e beber água. Olha só, maus tratos é ser submetido a coisas extenuantes, né? O ser humano não é máquina. Uma formação séria, uma formação profissional, uma formação militar séria não tem esse tipo de coisa. Submetidos a maus tratos e que não podiam comer ou beber água. Aí, esses caras que sobreviveram, vai olhar eles dentro do quartel aí. Muitos deles estão monstrificados, fazendo covardia, torturando, fazendo maldade, e quem sofre é a tropa, subordinada a eles. Essa que é a questão. Ainda de acordo com ele, os cadetes sofreram abusos físicos e emocionais. A ajuda médica demorou e o socorro médico não tinha oxigênio. O Corpo de Bombeiros negou essas informações, afirmando que os alunos foram abastecidos com refeição durante o exercício e que uma ambulância deu suporte. Sempre a força vai negar aquilo que as testemunhas dizem. E quando testemunhas aparecem, porque quem vai falar num contexto onde ele sabe que vai ser retaliado? Então, assim, gente, isso aqui é uma coisa deprimente, é uma coisa lamentável, é uma coisa que não pode acontecer, mas que vem acontecendo ao longo dos anos e nada é feito. Por quê? Tem que se ter fiscalização, os quartéis têm que ser fiscalizados, os comandantes têm que ser auditados, os comandantes precisam saber que eles têm limite de ação, que eles não podem agir à margem da lei, que eles não são a própria lei. Então, eu quero finalizar, né, esse episódio de hoje dizendo que muitas pessoas estão relatando coisas que acontecem dentro da caserna e hoje não tem mais como eles reterem isso dentro dos quartéis. As coisas vão vir a público, vão vir à tona, não adiantam tentar me calar. Porque eu vou continuar dando voz àqueles que estão dentro da caserna amordaçados e apavorados e sem nenhum tipo de recurso para recorrer. Vai recorrer a quem? Então, assim, muitas pessoas relatam que fazem denúncias no Ministério Público, denúncias anônimas. Essas denúncias não prosperam, infelizmente não prosperam. E aí a gente fica vendo essas coisas se desdobrando e os militares vivendo aí situações das mais degradantes possíveis. Então, a gente precisa buscar esse processo de mudança. A gente não vai parar, a gente vai continuar falando o que tem que falar e é muito importante que você compartilhe esses vídeos com outras pessoas, que você dê aí aquilo que você pode de contribuição, que você contribua para a gente seguir avançando, né? Então, eu vou terminar esse episódio de hoje de Vozes da Caserna, mas eu queria, antes disso, falar com você sobre o nosso curso, né? Um curso de autodefesa em processo administrativo disciplinar, serve para militares de todas as forças. Eu embaso as aulas, na sua grande maioria, na Constituição Federal, né? Princípios constitucionais ali que vão nortear essa defesa, né? Então, é muito importante que você adquira esse curso. Se você, porventura, entende que você pode correr o risco de responder a um processo administrativo disciplinar, isso serve também para funcionário civil de entes que não sejam os entes militares. Então, você fazendo isso, você vai contribuir para o nosso progresso, para o nosso avanço aqui no nosso trabalho. E eu quero encerrar, né, esse episódio de hoje lendo um texto bíblico aqui, né, um salmo. Nós vamos ler um salmo e eu vou ler apenas 3 versículos do salmo de número 31 de Davi, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê tu a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Um forte abraço e até o próximo episódio de Vozes da Caserna,
onde o silêncio encontra a palavra.